Olá, mais um programa do Saúde em Foco na Terceira Via TV. Estamos enfocando, desde o programa passado, a questão da gravidez e dos cuidados que a grávida tem que ter com o seu concepto, com o seu filho, evidentemente, e orientação e obrigação do sistema de saúde do município ou do Estado Federal, porque não há como separá-los, eles são um conjunto, vamos dizer, que constitui o Sistema Único de Saúde, da obrigação desse Sistema Único de Saúde para com a parturiente e para com a criança que vai nascer dessa gravidez. Então, nós estamos discutindo essa questão, discutimos no primeiro programa e agora estamos no segundo programa sobre este assunto, continuando o que nós estamos falando. E vou apresentar de novo, porque quem não viu o primeiro programa, a professora, a doutora Vera Marques, que é professora da Faculdade de Medicina, médica pediatra, e atualmente acompanhando as crianças nascidas prematuramente através do CEPAP, do Centro de Cuidado com essas Crianças, do Sistema Único de Saúde, evidentemente, atende a todo mundo indistintamente, e nós estamos fazendo essa entrevista com ela. Poderia alguém perguntar por que não com o obstetra, que vai falar sobre o parturiente? Eu acho que a questão do obstetra vai vir depois. Nós vamos chamar o obstetra quando formos discutir a questão do parto e do parto chamado humanizado, que é um modismo, a meu ver, totalmente desnecessário. Faz aquele negócio politicamente correto, coisa que tem nada de correto, é uma besteira que instituíram isso, não pode falar isso, não pode falar aquilo, e aí instituíram parto humanizado. Parece que parto humanizado tem que ser sem médico. Tremenda palhaçada, tremenda besteira. Mas já está apresentado a professora Vera. Vamos continuar aquele programa que nós já fizemos na semana passada, e eu gostaria de continuar no mesmo assunto, já cuidando do pré-natal. Nós estamos falando da referência da mãe e vou passar a palavra para a senhora continuar o seu enfoque com a seu cartesianismo, vamos dizer assim, porque a professora Vera é altamente didática. Para quem não a conhece, eu já conheço bem, então vale a pena ouvi-la. Pois é, a gente estava falando aqui da questão da referência, mas antes da referência, temos que falar a questão do acesso, né? Acesso ao pré-natal. Isso é muito importante porque nós temos encontrado mulheres que vão às unidades básicas e elas não conseguem ter acesso ao pré-natal. Então, a primeira coisa é ter profissionais em número suficiente para acolher todas as mulheres gestantes. Isso é fundamental, a questão do acesso. O que acontece é que, às vezes, em determinados locais, não tem o obstetra, não tem gente suficiente para fazer pré-natal. Ou não tem naquele mês. Então, as mães, e eu tenho encontrado algumas mulheres, que não conseguem um pré-natal para aquele mês. Então, ela adia, ela vai conseguir só a consulta para um mês depois. Não devia ser obrigatório por lei, não? Isto é. Engravidou, tem que ter a consulta na primeira claro, primeiro mês? Por isso que a gente fala... Não, obrigatório por lei para que o município cumpra? Não, por isso que a gente fala que todo município hoje, mesmo município de pequeno porte, ele tem a sua adesão ao SUS como gestão de atenção básica. Então, o que significa? Que ele tem que oferecer o que é considerado o mínimo, qualquer município tem que oferecer. E o mínimo seria, pelo menos, um pré-natal adequado, acompanhamento das crianças, e nós vamos falar outras coisas que estão nesse pacote de atenção básica. O que acontece é que, e eu estou falando no Brasil como um todo também, é que não está havendo um número suficiente de profissionais em determinados locais para atender a demanda das mulheres gestantes. Então, as mulheres, muitas vezes, elas procuram as unidades básicas de saúde e não têm consulta para aquele mês.
Aí é um mês que é adiado num pré-natal, é muita coisa. Não deveria, né? Não deveria. Isso é considerado o mínimo, né? Quando a gente fala de assistência à atenção básica. Para muitas jovens, adolescentes principalmente, está dúvida se está grávida ou não está grávida. Fica uma dúvida doida. Aí vai ao laboratório para dizer, os postos não oferecem o teste rápido de gravidez, não? Pois é outro pacote que a gente fala que tem que ser oferecido em toda a unidade básica. Se nós formos avaliar o que o Ministério apresenta, aquilo que tem que ter numa unidade Mas básica... o Ministério fica igual a retrato de São Jorge na parede, só apreciando o que acontece, não interfere em nada, não ajuda em nada, não faz nada, só fica de... Marco, o nosso regras. modelo federativo, isso é um modelo federativo brasileiro. Sim. O Ministério da Saúde Federal, ele sugere e a responsabilidade cabe aos municípios. Principalmente os municípios que estão dentro da sua adesão ao SUS de gestão plena do sistema municipal. É o município que tem que dar conta, tá? E o que a gente pensa sobre isso? E que os conselheiros municipais têm que cobrar, como a sociedade tem que cobrar, para que isso exista no município. Isso é uma responsabilidade do indivíduo e tem que ter uma cobrança da sociedade, uma exigência da sociedade, isso se fala controle social, para que isso exista no município. O que a gente pode dizer é que isso é inconcebível, qualquer município brasileiro, qualquer um, que não tenha, pelo menos não ofereça, né, esse pacote que a gente fala de ações da atenção básica. Nesse pacote é importantíssima a questão do pré-natal. E numa unidade básica, o que tem que ter no mínimo? Realmente você está certo. Teste rápido da gravidez. HIV. Teste rápido do HIV. Né? Isso é o mínimo que se tem numa unidade básica. Por isso que a concepção de unidade básica hoje é diferente do postinho. Eu não gosto desse nome postinho. Postinho realmente é um postinho que não oferece nada. Mas vai ver que é postinho porque eles querem que seja um postinho. É um postinho. E, na verdade, eles não querem montar uma unidade básica ou primária de saúde como deve ser, né? Hoje, quer dizer, a grande mudança no mundo, né, é o fortalecimento das chamadas unidades básicas de saúde. Essas unidades básicas, elas têm que oferecer muito mais do que até então os postinhos estavam oferecendo. Nós estamos passando por uma mudança. Aqui é a terra do inho, né? Postinho, né? Bom, lindinho. O Rio de Janeiro, como eu estava falando, o município do Rio de Janeiro, ele está passando por essa mudança através das chamadas clínicas da família, e que nós podemos discutir um pouco sobre isso. Olha, infelizmente acabou o primeiro bloco, nós vamos ter que fazer o nosso intervalo comercial. Continue conosco, voltamos já já.